tarde a todos. Então, o plano para hoje é, como eu falei no início, falar, essa é a primeira coisa que eu vou começar agora, sobre a estratégia de início, depois passar para heurísticas e heurísticas multi-objetivas. Então, a estratégia de início, eu queria fazer alguns poucos comentários. Estou compartilhando o whiteboard aqui com vocês. De fato, então, a primeira coisa é preciso conectar com o que nós fizemos, de fato, no dia 4, acho que então faz quase 2 semanas. Não sei se vocês lembram, nós comentamos, então, isso bem rapidamente, nós comentamos que muitas vezes eu posso modelar uma busca para um processo Poisson, então ele tem uma probabilidade constante por intervalo de tempo de sucesso. Isso é basicamente a definição de um processo de Poisson geral, isso pode ser qualquer coisa. Em termos de buscas, isso seria, então, uma busca qualquer, que faz alguma coisa multi-star, busca local, que vai viajar no espaço de busca, etc., etc., e em cada intervalo de tempo tem a mesma probabilidade de sucesso. Eu comentei também que isso não é verdade se essa busca começa a aprender, começa a desfazer a estrutura do espaço de busca, coisa assim. Então, essa heurística para satisfazer isso formalmente tem que ser essencialmente sem memória. Então, uma busca, por exemplo, busca sem memória. Seria tipo. Então, multi-start funciona muito bem nesse caso, porque a próxima iteração é independente da outra. Você tem uma probabilidade constante por tempo de ter um certo sucesso. Sucesso também, isso merece não só para comentar, então isso supõe um problema de ser um problema SAT, por exemplo, de satisfativo ou não, então de encontrar a solução que satisfaz ou não, ou para distribuição de tempo e qualidade, então para o processo de otimização e ter sucesso no sentido de encontrar a solução ótima, por exemplo. Mesmo que não vou reconhecer isso em geral. Né? A solução ótima é uma solução de boa qualidade, né? Um certo limiar, um certo corte. Então, a formulação desses processos é nesse sentido. Se eu faço isso, então, a distribuição de tempo até ter um sucesso e uma distribuição exponencial. Né? Isso é uma consequência desse processo Poisson. Então, o plot que nós olhamos aqui, que normalmente eu faço no eixo x logarítmico, e aqui no eixo y tem a função cumulativa de distribuição de probabilidade. Opa, só. Então, que passa entre 0 e 1. Então, obviamente, no tempo 0, eu não tenho sucesso nenhum. Para tempo infinito, eu vou ter sucesso 1. E depois tenho uma curva que normalmente, mais bonito, tem normalmente esse tipo de distribuição aqui. Então, para tempo suficiente, vai convergir para 1 e para tempo 0 não tem. Isso foi o contexto mais ou menos. E nesse contexto, então, eu queria ver consequências para um reinício. A consequência para um reinício é o seguinte. Basicamente, eu posso comparar dois processos, né? Ou a minha heurística, que eu vou rodar, que roda ao longo do tempo, eu faço o que faz, e a minha heurística com reinícios. Né? Então, a minha heurística, nos primeiros 10 minutos, tem uma certa probabilidade de ter sucesso, e depois eu poderia interromper e reiniciar de novo.
E aqui vai ter novamente a mesma probabilidade de ter sucesso no mesmo intervalo de 10 minutos. Depois eu vou reiniciar e fazer de novo. Então, tem essas duas estratégias básicas, né? Eu quero comparar os dois, né? Porque isso me dá uma chance de, caso a minha heurística sem reinício tem menos probabilidade de sucesso, de reiniciar. Então, seria mais oportuno de reiniciar se eu vou observar que eu tenho menos sucesso que continuar. Né? Essa comparação, basicamente. A ideia, então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. A ideia, como se faz isso na literatura, é definir uma coisa que se chama decay rate. O decay rate, eu de fato tenho um nome porque se refere a, acho que eu tinha esse rascunho também aqui. Então, isso é success rate. E aqui eu poderia igualmente fazer essa função chama RDT, o failure rate, então a taxa de falhas. Então, vou fazer isso um pouquinho mais bonito aqui. Eu começo em 1 e vai para 0. Então, o RTT nada mais que 1 menos FTT. É a mesma coisa. E o decay rate, então, se refere ao decay do failure rate. Né? Então, com qual velocidade vai a taxa de falhas vai diminuir para 0. E nós temos essa curva aqui, que seria a curva de uma distribuição exponencial. Então, em geral, eu vou definir um decay rate, um lambda de t, em função do t, como menos d dt r dt. Ln, logaritmo do ln dr dt. E o motivo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. O motivo é que, então, isso nada mais que a derivada temporal do logaritmo da taxa de falhas, que é a mesma coisa que se vocês expandem isso, f de t, r de t, né? Então a derivada temporal do f dividido por t. Para uma distribuição exponencial, eu faço uma outra cor, né? Para uma distribuição exponencial, nós vamos ter, talvez eu tenha que fazer isso aqui, né? Na distribuição exponencial nós temos só, tenho que copiar isso, né? F de t é 1 menos e menos lambda t, logo r de t é e menos lambda t, logo essa função de decay rate, lambda de t, é exatamente lambda. Então, essa definição é motivado pela observação que essa taxa de falhas, esse failure rate, na cauda, no tail de uma distribuição exponencial, cai exponencialmente, né, com esse fator lambda, que está na definição da distribuição. Isso vem da definição da distribuição. Então, cai constantemente. Isso é o motivo, né, dessa coisa. Então, eu sei, né, resumindo aqui, eu sei, caso eu tenha um processo, então eu tenho um processo Poisson, probabilidade constante por tempo de ter sucesso, eu faço, então eu vou rodar isso, eu tenho uma distribuição exponencial, então a taxa de falhas, taxa de runs que não tinha sucesso ainda, vai decair na cauda lá,
exponencialmente. Logo, eu poderia comparar isso com o que acontece na minha heurística de fato. Então, para um algoritmo, para um algoritmo qualquer, então para um algoritmo arbitrário, nós vamos definir então decay rate também como lambda asterisco como minus ln-rt sobre t. Isso basicamente, né, isso é equivalente ao logaritmo do decay sobre todo o intervalo até o tempo t. Então, eu posso simplesmente comparar o que aconteceu do início até um tempo t, o quanto a taxa de falha diminui. E agora, supondo que isso é constante, se eu faço um reinício, no próximo período, eu vou ter a mesma decay rate nesse intervalo, novamente. Isso também depende do t, de fato. E isso posso comparar com esse lambda dt, que nós olhamos antes, né? um processo com uma distribuição exponencial. E depois comparar os dois. Então, eu tenho basicamente então o caso que um é menor ou maior ou igual. No caso igual, não preciso fazer nada. Mas, então, ou similarmente, de fato, na literatura, acho que tem essa noção de eficiência, que é lambda sobre lambda asterisco. Então, se a eficiência é maior que 1, ou igualmente que o lambda é maior que a lambda asterisco, eu posso concluir aqui que o reinício não faz sentido. E no outro caso, eu tenho um reinício faz sentido. Então, esse modelo exponencial, fundamentalmente, me dá uma maneira de, num ramo específico, decidir se eu estou mais eficiente ou menos eficiente que um processo que faz reinícios regulares. E, em função disso, basicamente, então, reiniciar ou não. Isso vai funcionar fundamentalmente nessa hipótese que nós falamos, né? Processo Poisson com a probabilidade fixa, então essencialmente sem memória, mas a princípio aqui eu posso usar essa teoria para modelar quando eu deveria reiniciar, né? Então eu posso observar constantemente o quanto esse decay rate, então o quanto a taxa de falhas cai ao longo do tempo. E caso isso cai menos como deveria, se eu fizer um reinício, então eu vou fazer um reinício. E senão eu estou igualmente bom. Né? Então o reinício não faz sentido, eu poderia aqui pegar o menor igual, também caso igual. Então eu, pelo menos a taxa, o decay rate observado aqui, o decay rate observado aqui no meu processo, é maior ou igual que o decay rate que eu espero de uma distribuição exponencial. Então, isso é uma possibilidade de definir reinícios. Talvez, só para terminar isso aqui, talvez, graficamente, né, de alguma forma, o que acontece nesse caso, então, no eixo x, o logaritmo tempo, no eixo y, a função cumulativa de sucesso, a distribuição dos sucessos,
então a forma em geral, uma distribuição exponencial e algo assim. E agora, poderia acontecer que ele simplesmente tem um processo, uma heurística, que é essa heurística, e aqui é o processo ideal. Então, que a partir de um certo ponto, a heurística faz menos progresso. Não tem discrepância entre os dois que aumenta, faz menos progresso. Ou, equivalentemente, a taxa de falhas diminui menos como que deveria. E nesse ponto, então, aqui seria melhor, já que nesse primeiro intervalo aqui teve sucesso normal, regular, como esperado. Então, aqui seria o ponto para reiniciar e começar de novo, quando leva uma estagnação. Que poderia acontecer caso, não sei, fica preso numa região do espaço de busca, fica preso no mínimo local, alguma coisa assim, e não faz mais progresso, e talvez assintoticamente nem converge para um, simplesmente porque, então, uma certa fração aqui de execuções fica estagnado e nunca tem sucesso. E nesse caso faz mais sentido reiniciar. Isso faz sentido? Ok, e com o reinício daí talvez a gente consiga ultrapassar esse ponto. A ideia é essa, tu conseguir uma solução melhor a partir de outro início para não ficar preso naquele mínimo local. Sim. Exatamente isso é a ideia. Tu veja de fora, poderia acontecer qualquer coisa, eu estou observando o processo de fora, basicamente somente em termos de sucessos. Né? E assim, a razão disso poderia ser qualquer coisa, né? Então, fica preso no mínimo local ou outra coisa. Então, nesse ponto, né? Então, supondo, a hipótese sempre é que tem a mesmo comportamento ao reiniciar. Então, nesse primeira parte aqui, fez um progresso nominal, digamos, né? Então, os sucessos, então o número de runs com sucesso aumentou como deveria ser, e depois tem, nessa segunda parte, tem um desempenho abaixo do nominal. Abaixo do nominal, se tiver probabilidade constante em cada intervalo de tempo de ter sucesso. Por exemplo, aqui no caule, aqui é mais simples de ver. Aqui você tem esse intervalo, aqui esse gap entre os dois. Então, nunca converge, mas deveria ter em cada intervalo de tempo uma probabilidade igual de ter sucesso. Então, não poderia estagnar nesse sentido. Né? Então, eu vejo que é menos bom que esperado. E assim, então, se eu supor esse modelo, supondo que o processo segue esse modelo, então eu posso, de fato, quantificar quanto fica abaixo do esperado. E nesse caso, eu vou reiniciar. Porque, continuando aqui, o progresso é menos que o progresso foi nessa primeira parte. Aqui. Porque aqui o número de sucessos aumentou exponencialmente, ou caiu exponencialmente a taxa de falhas, enquanto aqui é menos que isso. Então, eu vou reiniciar. E aqui a expectativa é ter melhor desempenho. Então, o processo que reinicia, sempre se fica abaixo do esperado, vai idealmente, então, voltar para ter esse comportamento exponencial. Mas para tu calcular a linha azul, tu tem que reiniciar várias vezes o processo para a mesma instância, não? Sim. De fato. Isso é o comentário que eu fico devendo, então sim, é bem observado, né? Nós estamos falando aqui, basicamente, no momento, completamente teórico, né? A distribuição exponencial tá ok, mas eu estou falando também da distribuição simples ou cumulativa,
dos tempos até sucesso, que eu não conheço, né, em geral. Então, tem que fazer um experimento, de fato, né? Então, isso seria uma coisa offline que eu faço dessa forma. Eu teria que fazer um experimento que vai observar o comportamento sobre várias execuções para aproximar essa curva, mais ou menos, né? Essa curva de fato azul aqui, né? O comportamento empírico do meu algoritmo. E depois eu posso fazer essa análise e depois eu poderia, então, encontrar um reinício perfeito. Tem mais... Sim, mas esse gráfico é para uma instância só, né? Uhum. Então, nesse caso, no momento que tu resolve uma vez, para que tu vai querer melhorar esse algoritmo para essa instância se tu já resolveu ela? Sim. Próximo problema. Eu queria falar isso nesse momento, sim. Isso seria para uma instância só, então isso também é uma limitação, uma instância só. Então, se tu tens múltiplas instâncias, tem que repetir a mesma coisa e vai ter múltiplos gráficos desse tipo, né? Então, a coisa talvez ideal ou não, é a coisa real ou não, como se comporta, e depois vai ter que decidir o que tu faz, sim. Então, se a observação sobre um conjunto razoável de instâncias é similar, por exemplo, sempre tem uma certa estagnação, alguma coisa assim, e ainda posso extrair uma informação útil, e talvez definir esse reinício. Tem uma coisa que talvez é interessante aqui, que é simples, que vocês podem verificar para plotar em alguma coisa de plot. Então, você tem alguma distribuição aqui, para uma instância 1 aqui, e, digamos, a instância 2 precisa o dobro do tempo. Então, tempo t, e aqui precisa, vou colocar assim, mais ou menos 2t. Okay. Pode ser mais difícil para ter mais variáveis, uma coisa assim, algum fator constante, de fato. Fator constante, o tempo não então, 2 não importa. Se tem um fator constante, isso vai se traduzir aqui shift constante na distribuição. Ou seja, caso o comportamento é regular sobre várias instâncias, nesse sentido, né? Instâncias mais fáceis precisam de certo tempo, mais difíceis precisam o dobro do tempo, ainda mais difíceis precisam 5 vezes mais o tempo, e tem esses shifts aqui, e talvez um comportamento similar em todas as instâncias, né? Então, aqui eu poderia ainda, talvez, determinar, se eu vejo uma certa estagnação em todas as instâncias, determinar um tempo ótimo para um reinício. Mas a preocupação, sim, é fundamentalmente de detectar execuções de uma heurística que rendem menos que deveriam, basicamente. Mas relativamente limitado. Eu confesso, sim, para ver isso e como modelo é útil, né? Eu tenho que trabalhar com alguns modelos, né? Então, a ideia do modelo Poisson é a distribuição exponencial resultante, etc. É útil na prática, mas a prática não é tão limpa. Então, tem muitas coisas e o comportamento muitas vezes não é tão bonito como parece aqui. E pode ser, assim, bem diferente em diversas instâncias, tem que fazer vários experimentos, né? Mas, mesmo assim, eu posso, pelo menos, verificar as hipóteses do modelo. E caso não é satisfeito, então eu tenho uma ideia que perfeitamente, Poisson é perfeitamente exponencial, nunca vai ser, mas eu posso ver quanto o meu processo desvia dessa coisa. Então, isso tem um pouquinho de guia. Eu diria que o uso eu não vejo isso muito em artigos assim aplicado diretamente, mas bom, pelo menos no lado das heurísticas aplicadas, não tanto.
quem se preocupa mais com o desempenho ideal, ou perfeito de alguma forma, tem mais trabalhos nessa direção. Né? Isso mais para se informar e para talvez tentar tomar uma decisão informada sobre o que eu deveria fazer reinício. Bom, a segunda coisa que eu queria mencionar, que também tem uma certa inclinação para teórica, nós vamos ver por quê, e a Lubis reinício perfeito, também é o Perfect Restart Strategy, ou acho que se chama Universal Restart Strategy. Isso de um artigo de Luby e outros 93. Nós vamos ver, isso tem um toque teórico também, mas acho que tem algumas observações interessantes e algumas que informam também um pouquinho a prática, pelo menos. Então, o que fizeram o Luby e outros aqui, eles têm no modelo deles um tempo discreto, então o tempo 1, 2, 3, etc., infinito também, incluído, então números inteiros, acontece coisa no tempo 1, 2, 3 e 4. Não é diferente do que nós fizemos antes, da processo é uma coisa contínua, distribuição contínua de tempos. Depois tem uma probabilidade de sucesso, isso mais para PDT, para todo T. E depois também nós temos a função cumulativa, de novo. Isso nada mais que o somatório de todos os T's até um certo ponto de PDT, T' aqui. A mesma coisa que antes, só traduzido para o domínio discreto de tempos. Então, o que o Luby considerou são estratégias de reinício. Então, uma classe de estratégias de reinício que é definida por uma sequência de tempos. Então, T1, T2, T3, 3 pontinhos. O significado disso é roda T1, roda T1, digamos, unidades de tempo, reinicia, depois T2 unidades de tempo, reinicia, depois T3 unidades de tempo, reinicia, etc. Então, para cada tupla, para cada sequência, de fato, de T's aqui, essa classe contém uma estratégia. Então, para uma determinada estratégia, T1, T2, T3, etc., eu tenho o resto dessa estratégia, T2, T3, T4, etc., né? Depois do primeiro período, rodou por T1 tempo, T1 unidades de tempo, reiniciou, e depois vai executar essa estratégia S', basicamente. Vai rodar por T2, T3, T4, assim para frente. Então, nesse caso, eu posso calcular o tempo esperado da estratégia, que vai ser, primeiramente, para todos os tempos A até T1, o tempo vezes a probabilidade de ter sucesso, mais o resto. Né? Então, 1 menos FTT, nossa, 1 menos FTT1. Né? Então, a distribuição cumulativa, o resto da distribuição cumulativa de T1 para frente, e aqui vai custar T1 mais o tempo esperado do tempo esperado, né? O tempo esperado do S'. Né? Então, aqui essa variável T indexado para uma estratégia, né? e o tempo até ter o sucesso com a estratégia S. Isso é uma variável aleatória, depois tem valores esperados.
isso, de fato, vocês podem reescrever. O somatório, primeiramente, dá para ser reescrito. Acho que eu mostro isso nas notas com mais detalhe. Aqui é basicamente um somatório sobre linhas ou colunas. Então, para todas as linhas, uma outra cor aqui, talvez para todas as linhas menos que T1, tem o PT linha em T linha cópias, se vocês quiserem assim. Isso nós escolhemos aqui, né? Então, o PT1 tem uma vez, o PT2 tem duas vezes, o PT2 tem duas vezes, o PT3 tem 3 vezes. E assim vai. Isso vai ser tudo somado até T1. Ah, não, sorry, essa não é T1. Ok. Não. O P1. So, o P1 tem uma vez, e o P2 tem duas vezes, e o P3 tem 3 vezes, etc. Então, o somatório aqui vai somar linha por linha. E essa vocês podem fazer isso também. Coluna por coluna sai essa coisa aqui embaixo. E o resto é 1 menos f de T1 vezes T1, da primeira componente, mais 1 menos f de T1 vezes e o valor esperado e do resto. Aqui eu posso ver que FT1, esse T1, FT1 cancela, então aqui fica um T1. Então aqui eu vou ter fundamentalmente T1 menos somatório para as T's menos que T1 da parte então, da função de distribuição cumulativa, mais o resto até T1 e de TS linha. Que dá uma consequência simples que, então, de fato, eu vou copiar para a esquerda. Então, o tempo esperado de alguma estratégia, isso aqui, mais o resto do tempo esperado da estratégia residual. Então, isso eu posso calcular. Isso não vai me ajudar muito para estratégias em geral. Mas agora tem uma subclasse, que são estratégias de reinício regulares. Então, essa subclasse tem somente tuplas T. Que faz bastante sentido, porque isso talvez seria a estratégia natural que eu quero fazer. Rola, T unidades de tempo, reinicia. T unidades de tempo, reinicia. T unidades de tempo, reinicia. Vou chamar isso STT. Então, aplicando isso para o que tem lá em cima, de fato eu não vou copiar tudo isso aqui, eu posso perceber que mais 1 menos f de t, nesse caso, e de t de s de t, eu posso perceber que o valor esperado aqui aparece nos dois lados. Então, eu só preciso passar isso para o outro lado, dividir por 1 menos f de t, e o somatório por 1 menos f de t, então eu tenho o tempo esperado. Então, esse é o primeiro resultado do loop aqui, que o tempo esperado de uma estratégia regular é f de t na menos 1 de 1 menos somatório de 1 dos t linhas menos qt do f de t linha aqui. Essa é exatamente essa reformulação da expressão anterior com uma simplificação simples. Então, primeira coisa, dado as probabilidades de sucesso em cada tempo,
eu posso, para reinícios regulares, calcular de forma razoavelmente simples o tempo esperado. A segunda coisa que o Luby e outros aqui consideraram é a estratégia ótima dessa classe. Qual a estratégia ótima? Vai ser aquela estratégia ST asterisco, então com tempo de reinício T asterisco, vai ser aquela cujo valor esperado do tempo até sucesso é o menor possível. Então, ínfimo entre todos t menor que ou igual a infinito e de t de STT. Eu tenho que pegar o ínfimo aqui porque talvez o mínimo não existe. Talvez não converge. Tipo 1 sobre n, uma coisa assim. Então, mas isso é essencialmente o melhor que eu posso fazer. Então, eu espero poder identificar um tempo, um tempo de reinício perfeito, que é o ínfimo de todos os tempos esperados até o sucesso. Sobre todas as estratégias regulares, que reiniciam em intervalos fixos. E a coisa interessante começa agora. De fato, isso também é interessante, mas a coisa mais interessante começa agora. O próximo teorema que tem é que S de T asterisco é a estratégia ótima de todas, isso talvez tem que enfatizar, de todas as estratégias de reinício. Isso eu acho super interessante, porque basicamente, né, aqui tem que voltar rapidamente que nós fizemos aqui. Nós consideramos, uma antes, até, não, aqui. Nós consideramos a classe de todas as estratégias de reinício possível. Tempo T1, depois tempo T2, depois tempo T3, depois tempo T4. E depois nós reduzimos para a subclasse de reinícios regulares, tempo fixo, tempo fixo, tempo fixo. E agora esse teorema de Luby e outros nos dá que a estratégia ótima está dentro da classe de reinícios regulares. Ou seja, é possível encontrar um tempo fixo de reinício que dá o reinício perfeito. Então, o tempo esperado é menor possível sobre todas as outras possíveis estratégias de reinício. Então, e notem que eu tenho poucas hipóteses aqui, né? Eu tenho poder discretizado para poder tratar isso de forma mais simples. É basicamente isso, né? Eu preciso, de fato eu nem preciso, o resultado teórico eu nem preciso saber as probabilidades de sucesso, nada disso. Se tem uma estratégia de reinício, na classe de reinícios regulares, eu consigo encontrar a estratégia ótima. Isso é o primeiro resultado principal que tem desse artigo. Isso faz sentido? Talvez. Sim. O caminho para lá é um pouquinho técnico, mas o resultado fundamental acho que é simples. Se vocês buscam para reinícios, vocês podem buscar para reinícios assim, estáticos, regulares. O segundo problema, obviamente, como fazer isso, porque nós quantificamos, aqui tem o primeiro teorema ainda, nós quantificamos o tempo. Então, na posse da função de distribuição, ou função cumulativa de distribuição de tempo, ou de sucesso, de fato,
por tempo, eu poderia até calcular isso de alguma forma, de forma analítica. Na prática, não vou ter isso. Então, mesmo que essa classe grande foi reduzida para reinícios regulares, e ainda não sei como eu faço isso na prática. E aqui vem a outra, o outro último teorema aqui, que existe uma estratégia universal, S de U, que é assintoticamente ótima. Essa estratégia universal, S de U, é 1, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 8, etc. Então, isso funciona assim que o S0 e 1 e o SI mais 1 são duas cópias do SI e duas vezes o último elemento do SI. Vai ser parênteses redondas aqui. Então, pega 1, vai fazer uma cópia do 1, pega o último elemento, eu dobro 2. Depois pega 1, 2, faz uma cópia de 1, 2, pega o último elemento, que é 2, e faz o dobro, 4. Então, tem uma 1, 2, 1, 2, 4, faz uma cópia, 1, 2, 1, 2, 4, pega o último elemento, dobro, dá 8. Então, próximos elementos na sequência seriam 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4, 8 novamente, depois dessa 6. Isso é a estratégia universal. Essa estratégia universal é assintoticamente ótima no sentido que o tempo esperado dessa estratégia universal é 192 vezes o tempo esperado da estratégia regular ótima, que é a estratégia ótima, vezes o logaritmo desse tempo da estratégia ótima, mais 5. Legal, não me perguntem de onde vem essa coisa. Eu não vou mostrar essa prova aqui, mas dá para demonstrar. E assintoticamente ótimo quer dizer que isso é, né, O de E de t, st asterisco, mais log de E de t, ds asterisco, né, basicamente. De fato, eu tenho que colocar isso talvez entre aspas, porque assintoticamente ótimo, desconsiderando o fator log. Se você desconsidera um fator log, o tempo esperado da estratégia universal é o mesmo que da outra, talvez um fator 192 maior. Ou seja, preciso talvez 200 vezes mais tempo, mas em contrapartida é universal. Ou seja, roda a heurística para uma unidade de tempo, reinicia. Uma unidade de tempo, reinicia. 2 unidades de tempo, reinicia. 1, 2, 4, etc. Isso não vai ser mais que um fator constante, fixo, e um termo logarítmico bem menor, ou exponencialmente menor. Pior que a melhor estratégia de reinícios que tem. Então, isso é um resultado, de fato, teórico. E aqui não precisa saber mais nada sobre o dispersal de sucesso. Toda coisa se encaixa nesse modelo aqui, o tempo discreto, alguma probabilidade de sucesso lá, vai ser possível tratar com esse modelo. Bom, último comentário aqui, que eu falei que isso eu acho interessante, porque se reduz a classe de estratégia de início para uma coisa regular, primeiramente, e depois dá uma estratégia explícita, que não é muito pior que os demais.
Eu também desconheço aplicações na prática disso, porque o fato 192 também é importante, de alguma forma. Quer dizer, se roda 1 hora ou 192 horas, faz uma diferença. Então, mesmo uma coisa que talvez é otimamente, ou assintoticamente quase ótimo, não necessariamente aceitável dessa forma direta na prática. Então, para ver isso, eu tenho que, ou para aplicar isso com sucesso, provavelmente eu tenho que trabalhar um pouquinho mais ainda. Bom, então, eu acho que isso mais ou menos, ok com isso, que isso mais ou menos que eu queria explicar ainda sobre reinícios. A estratégia Luby é bastante conhecida, de fato. Ok com isso? Agora, nos comentários, paralipomina sobre o parte experimental que nós discutimos não fazem parte das notas, então eu vou pegar os slides do whiteboard e colocar online também, vai ficar disponível. Mas de fato, então, o parte sobre os reinícios dá para encontrar, isso talvez interessante, dá para encontrar em livros como o livro do Roos e Stützle, que eu já mencionei. Eu coloco isso aqui, né? Professor, o resultado que é obtido com aquela sequência que o senhor mostrou antes do intervalo, ele é um resultado realmente relevante ou várias outras sequências também possuem um resultado equivalente ou parecido? Se eu, por exemplo, peço uma sequência aqui que não é uma sequência constante, que vai subindo com o valor com o tempo, não daria um resultado parecido ou parecido? A resposta que não sei. I mean, se eu entendi bem a tua pergunta, o meu chute seria que tem outras estratégias universais também, mas eu não sei. Então, essa estratégia universal aqui, que eles apresentaram, que tem essa coisa, 192 mais alguma coisa, logaritmo mais 5, e acho que dá para projetar outras estratégias universais fixas. A grande vantagem dessa coisa é fixa. Faz assim, hard-coded lá. Pode gerar essa sequência, 20 elementos, simples de fazer. Então tem uma estrutura regular. Agora sim, eu posso imaginar, eu apostaria, digamos, um dinheiro que dá para provavelmente projetar outras sequências que funcionam igualmente bem. Então, trivialmente, ok, deixa-me dizer que se tu vai pegar o dobro, então 2, 2, 4, 2, 2, 4, 8, etc., eu imagino que não vai demorar mais que não sei, 376 vezes. Ótimo, talvez. Então, o esporte talvez seria, isso não sei, se tem outras estratégias universais que tem uma constante menos que 192. Né? Isso poderia ser interessante. Em particular, talvez, constante 1, ou uma coisa assim. Isso não sei. Ok. É que parece ser um tanto arbitrário, de modo que parece que eles descobriram a sequência, mas que existiria uma classe de sequências equivalentes nesse sentido. Eu acho que sim. Provavelmente dá para. Eu não sei, mas me parece completamente plausível de poder fazer outras sequências. Não tem nada. Assim, de fato, sim. Eu coloco mais duas coisas aqui, né? Então essa foi a Luby e outros. 93. O livro de Rose Stützle, não me lembro, 2000, algum X aqui. Mas eu coloco aqui ainda duas palavras assim, chave, caso se alguém quer se aprofundar nessa coisa aqui, que se chama Levin Search e Hutter Search. Leonid Levin, né, da teoria da complexidade, e o Markus Hutter, acho que eu dizia, que propuseram buscas similares. Essas buscas sempre têm essa característica de uma sequência
de pequenas repetições uma maior, e repete de novo uma maior, e assim cresce, né? Então, basicamente, a sequência é sempre assim, como uma coisa crescente, né? De alguma forma, se vocês querem assim. Eu acho que as sequências que eles usam lá, as técnicas que eles usam lá são similares, mas um pouquinho diferentes. Mas, então, tem resultados similares, análogos, mas um pouquinho piores, de fato, na área de algoritmos. Em particular, o Hutter Search, o Marcus Hutter, tem um artigo que se chama The Fastest and the Shortest Algorithm for All Well-Defined Problems. Então, ele propõe um único algoritmo que comprovadamente resolve todo o problema possível assintoticamente ótimo. Now that's it. The end of algorithmics, mais ou menos. E não somente assintoticamente mais rápido, então the fastest and the shortest, né? Então, em termos de linhas de implementação, é também o melhor que eu posso fazer. Tem o mesmo problema que a estratégia universal do Loop, que tem uma constante grande que eu posso esconder dentro do O. Só que no caso do Hutter Search, essa constante é muito grande mesmo. Então, tão grande que normalmente isso não... então, isso é totalmente sem sentido de detectar. Só para subclasses. Então, a ideia da busca talvez está para instanciar em certas subclasses onde eu posso conseguir uma coisa melhor. Então, mas tem buscas universais, bem como tem estratégias de início universais, que a princípio assintoticamente fazem o melhor que dá para fazer. Então aqui tem esses ponteiros para esse tipo de literatura universal. Bom. Então a próxima coisa que eu queria comentar rapidamente é hiperheurísticas. Que um tópico interessante, de fato, mesmo que eu não sou grande fã desse neologismo aqui, razoavelmente antigo, já 97, 2000, porque sempre se alguém tem uma heurística, uma meta-heurística, alguém vai inventar uma super-heurística, depois uma hiper-heurística, depois não sei o que. Mas a estratégia fundamental é que pegar múltiplas heurísticas e combinar para uma coisa melhor. Bom, simples, né? Aqui tem essa palavra memorável de hiperheurística. Então, combina heurísticas com o objetivo de produzir uma heurística melhor, mais geral. Eu posso fazer isso offline ou online. Então, offline seria, eu pego um grande conjunto de componentes, isso é similar ao trabalho que vocês vão fazer, né? Tem uma heurística, tem várias construções iniciais, tem várias vizinhanças, tem vários operadores de recombinação, tem vários não sei o que eu poderia fazer. E tem várias estratégias, obviamente, busca tabu, simulator annealing, endpoint optimization, e agora como eu vou combinar todos os elementos que eu tenho de melhor forma para produzir uma coisa perfeita. Fazendo offline, então, seria basicamente a busca num espaço algorítmico. E nós discutimos isso já no contexto do iRace, Paramills e outros que podem fazer isso a princípio. Então, busca num espaço heurístico para melhor heurística. Então, depois do parte, se você quer assim, criativo, de inventar novas vizinhanças, talvez implementações eficientes, representações, estruturas de dados, operadores de recomendação legal, eu poderia, a princípio, delegar essa tarefa de combinar os elementos da melhor forma possível para algum programa. Isso seria fundamentalmente uma heurística offline. Eu posso fazer a mesma coisa online também, então eu tenho um certo portfólio de estratégias, e depois online eu vou observar o que acontece, e depois
aplicar uma ou outra heurística em função da trajetória de busca, por exemplo. Essa de forma de forma simples, resumida, mais ou menos o que acontece aqui com hiperheurísticas. Essa é uma área, de fato, que recebe bastante atenção. É relativamente curta nas minhas notas, eu tenho dois exemplos. Três exemplos, de fato, que eu discuti rapidamente, mas aqui, bom, é potencialmente uma área interessante, porque offline eu tenho que explorar um grande espaço de busca, a questão é como eu faço isso de forma melhor. Online, eu tenho que selecionar entre diferentes estratégias heurísticas uma que funciona melhor. Então, é uma forma de uma aprendizagem de máquina. E, de fato, tem muitos trabalhos que fazem justamente isso. Uma forma de aprendizagem de máquina, machine learning, sem reinforcement learning, alguma coisa que vai, então, aprender quais dos componentes disponíveis funcionam melhores e, assim, tentar assim, guiar a heurística para usar os componentes que funcionam melhor em função da instância. Né? Se eu faço isso online, se eu faço offline, eu tenho que configurar uma coisa universal, entre aspas, né, que funciona razoavelmente bem sobre uma classe de instâncias. Se eu faço isso online, eu posso ficar reativo à instância, a cada característica da instância. Então, acho que os meus exemplos são relativamente curtos aqui, né? Hiperheurística online construtiva. Aqui eu peguei, acho que do artigo de Ross e outros aqui, sim, Ross e outros de 2002, que tem uma proposta, uma abordagem, mas, bom, sem detalhes, eles basicamente aqui, isso é a aprendizagem de máquina. Então, eu tenho, na heurística de bin packing, né, empacotamento de containers, eu tenho uma série de itens, se você lembra, provavelmente, uma série de itens unidimensionais, então eu tenho tamanho 1, 3, 1, 4, talvez. Eu tenho uma série de containers do mesmo tamanho, eu quero empacotar no menor número de containers possíveis, então minimizar isso. Então, muitas estratégias aqui funcionam de forma que pega os itens em alguma ordem, por exemplo, do maior para menor, e coloca em alguma dos containers, de acordo com alguma regra. E aqui tem regras clássicas conhecidas na literatura, por exemplo, não sei, first fit decreasing, né? Então seria decreasing no sentido, eu vou pegar realmente na ordem aqui 4 maior, decreasing, depois o 3, e depois um dos uns, e depois o outro dos uns. E o first fit seria, então, eu vou ver os containers que eu já tenho, e o primeiro container que cabe eu vou colocar lá. Então, isso é conhecivelmente uma estratégia que funciona razoavelmente bem. Agora eu posso delegar isso, obviamente, para uma hiperheurística, se quer chamar assim, e de fato esse exemplo do Ross e outros eles fazem isso, então eles têm certas características para decidir o que eu tenho que fazer, né, como aqui o número de itens que ainda está sobrando, acho que isso só está classificado em três categorias, percentagem de itens pequenas, médias, grandes, aqui sim as categorias de fato, né? E depois eles treinam um classificador que decide qual do conjunto de regras eu vou aplicar. Né? First fit seria uma possível estratégia. Na literatura tem best fit, por exemplo. Então, eu pegar o item e colocar no container onde o espaço residual fica menor. Né? Talvez perfeito. Vai completar o container. Então, tem um conjuntinho de regras, tem um conjuntinho de características da solução parcial atual, e o resto é uma questão de mapeamento. Né? Então, isso é obviamente uma tarefa que poderia treinar de alguma forma, classificador qualquer. Poderia ser uma rede neural artificial, até, eu queria, né? que pega. De fato, tem abordagens que fazem isso na literatura.
Então, essa é uma possibilidade. Talvez eu vou olhar esse segundo exemplo aqui, só para ter só uma heurística offline. Aqui tem, então, offline, eu tenho que buscar no espaço. De possíveis estratégias heurísticas, selecionar uma. Então, a questão é como eu vou representar esse espaço, como eu vou buscar nesse espaço, etc. Eu posso fazer isso de formas diferentes. Né? Então, uma possibilidade é representar o espaço por uma gramática, por exemplo, né? e depois rodar uma ferramenta que vai instanciar diferentes elementos dessa gramática em função do desempenho e usar isso em algum configurador de algoritmos, mas eu posso fazer isso de outras formas. Aqui é de fato esse artigo de Fukunaga, outro exemplo, é uma forma de genetic programming. Nós já mencionamos genetic programming? Não estou lembrando. Oi? Não me lembro, acho que não. Então, a ideia é simples. Genetic programming seria algoritmo genético que evolui programas. Aqui é uma ideia legal também. Ao invés de eu programar mesmo, eu vou simplesmente delegar isso a um algoritmo genético. Produz uma série de programas, talvez inicialmente aleatórios, de alguma forma, depois evolui programas e as programas são avaliados por ficarem melhor de forma, então, de acordo com algum critério de avaliação, né? O programa tem algum objetivo, uma certa especificação, um certo tempo, talvez, que eu possa avaliar, então eu pego isso como fitness e que eu vou evoluir programas. Então, isso seria uma alternativa ao iRace para os Smack e esses outros configuradores, mas eu tenho o mesmo problema. Fundamentalmente, eu tenho que representar programas, e acho que os programas também eu vou talvez representar por uma gramática ou por uma árvore de expressões. Então, esse exemplo do Fukunaga aqui tem um contexto mais específico, aqui um pouquinho mais simples, mas isso seria um exemplo bem típico de programação. Programação genética, então genetic programming. O que Fukunaga propõe aqui é fazer regras de seleção para buscas locais em problemas SAT. No SAT, nós discutimos, por exemplo, o WalkSAT, que vai essencialmente selecionar uma cláusula não satisfeita e dentro da cláusula, então, inverter um literal ou a variável que corresponde a um literal que obviamente não é satisfeito, que quebra menos outras e de vez em quando tem um fator aleatório lá dentro. Mas é alguma regra que define numa vizinhança one flip qual das variáveis eu vou trocar e depois troca. E continua. Então, isso que é o WalkSAT, no núcleo que acontece no WalkSAT. A ideia do Fukunaga, então, é delegar somente essa decisão de qual das variáveis eu vou trocar para um programa arbitrário qualquer, representado por uma expressão, que tem uma série de condições. Então, aqui tem um exemplo, como essa expressão é tipo uma Lisp-like, né, com parênteses. Então, tem nome da função, depois os argumentos, né, seguido por outros argumentos compostos, talvez em parênteses novamente. Então, tem aqui operadores que, de fato, é melhor começar com as folhas, né? Tem constantes, aqui nas folhas tem folhas como neg gain, aqui, por exemplo, o gain negativo, então, número de cláusulas
que eu vou quebrar ou restaurar, por exemplo, né? O que nós temos aqui, BC0 Plus, aqui tem aqui uma cláusula falsa aleatória. Então, esse BC0 aqui vai produzir o número. Você tem 200 cláusulas, eu não sei, 150 são falsas, então pegar uma dessas aqui e retornar isso, mas sempre a mesma, para ficar consistente. Tem um BC1, por exemplo, aqui também, que dá uma segunda cláusula diferente, falsa aleatória. Mas, bom, não importa a gramática, né? O objetivo de ver a gramática completa, isso tem no artigo do Fukunaga, mas tem certas informações sobre a solução. Dá umas cláusulas quebradas e outras coisas. E depois eu posso aqui decompor. Né? Aqui do get var, então pega dessa cláusula aqui, uma com gain negativo, ou menor perda, aqui então que quebra menos outras regras. Eu posso fazer condições, então ifs aqui, então se essa menor quebra é igual a 0, por exemplo, então eu pego uma variável, senão eu pego uma outra variável, e aqui, de fato, aqui um if aleatório, então se número aleatório é less than or equal 0.5, então com probabilidade 0.5, eu faço uma coisa, senão eu pego uma variável aleatória aqui, etc. Então tem uma pequena linguagem de programação, se vocês quiserem assim, de expressões, nesse caso só, cujo valor é uma variável, vai dizer a variável 10, ou a variável 17. Isso vai ser a variável que o Voxat vai trocar, vai fazer um flip, um one flip, e depois continuar a busca. Então, são essas expressões que eu posso alimentar, uma abordagem por programação genética, e evoluir. Né? Isso que essa abordagem do Fukunaga faz. Faz sentido? Sim. Isso é razoavelmente simples. Eu tenho que comentar, né, a coisa bem como a configuração de algoritmos em geral, pode ser. Então, a ideia é simples, né? Pega o programa, vai evoluir. Né? Então, mas isso é muito pesado, porque eu preciso avaliar isso. De fato, dá para ver aqui. Então, uma dada regra, uma dada expressão dessas aqui, é bom ou ruim? Qual o fitness dessa coisa? Opa, como eu vou saber? Eu tenho que rodar essa regra. Então, eu tenho que rodar o Voxat, que talvez tenha um tempo limite de 5 minutos, uma coisa assim, para ter sucesso ou não, em uma instância. Mas isso não é suficiente, talvez tenha que rodar em 2, 3, não sei quantas instâncias. Tem que rodar em 100 instâncias, 5 minutos. Então, dá, não sei, 500 minutos. Então, 10 horas, 8 horas, uma coisa assim. E assim eu sei o fitness. É uma regra boa ou ruim. Né? E depois, dentro disso, eu tenho que fazer todo esse trabalho. Né? Então, eu tenho que gerar expressões aleatórias, eu tenho que rodar um tempo substancial para saber o fitness, qual bom uma regra é, e depois eu posso usar esse fitness para fazer a seleção, para recombinação e mutação. Para recombinação e mutação, eu tenho mesmo o problema geral, quais os operadores de recombinação. Então, dado uma expressão e dado uma outra completamente diferente, qual filho dessas expressões aqui? Tudo isso tem que responder. Então, esse é um processo, um trabalho substancial de fazer isso, baseado na ideia simples de evoluir programas, mas tem tudo como, todo detalhamento. De fato, a recombinação nessa abordagem, uma expressão é representada por uma árvore, um parse tree, simplesmente, um infix tree dessa coisa. Então, a segunda expressão é uma árvore também. No caso da Fukunaga, ele faz isso razoavelmente simples, ele só pega uma nova função que faz um if, pode ser aleatório, pode ser, não sei, de acordo com o critério, e depois pega 1 ou 2. Que é simples, né? É uma forma de recombinação que não vai mesclar árvores, mas as árvores tendem então a crescer
cada vez. Né? Então, ele tem uma forma de uma mutação que fundamentalmente faz uma poda. Então, você tem uma certa profundidade, digamos 5. Então, a mutação, de fato, consiste em podar as subárvores que são mais profundas que 5 e substituir por uma operação simples aqui. Então, isso tem um efeito duplo de podar as árvores, que eles não crescem na profundidade demais, e também de introduzir uma mutação. Então, eles são ligeiramente diferentes. Também tem o caráter de uma mutação, porque supostamente o que está muito profundo, no nível, não sei, 6, 7, 8, 9, tem menos influência, talvez, no resultado, como tudo, que é uma coisa, então, que modificar, não sei, um operador no meio do caminho, que talvez tenha um efeito mais drástico. Então, supostamente, isso é um pouquinho mais suave. Né? Mas, então, a abordagem reflete isso. Né? Tem que fazer tudo isso, ok, que tem 200 instâncias com 50 variáveis, mais simples, 50 variáveis é razoavelmente pequeno para o SAT, né? E depois, só caso eu tenha pelo menos 130 execuções dos 200 com sucesso, eu vou para a segunda fase, que tem mais 400 instâncias com 100 variáveis, que é mais pesado. E depois tem o efficiency, basicamente o success rate nas instâncias com 50 variáveis, 5 vezes o success rate nas instâncias com 100 variáveis, que é mais, e como critério de desempate, então, o número média de iterações em instâncias com sucesso. Então, caso alguém tenha o mesmo sucesso nas total 600 instâncias, então eu vou preferir aquela heurística que faz menos iterações, em média. Então, é basicamente isso o processo. Ainda pesado, mas em cascata, para evitar custo, demais custo, né, nas instâncias grandes, para reduzir o tempo. E aqui a estratégia de recombinação de mutação já falamos, então isso seria um exemplo mais concreto, mais explícito de uma heurística que é capaz de evoluir programas que representam heurísticas, de fato. Né? Isso tudo numa classe de Voxat. O algoritmo externo sempre é o mesmo, mas dentro disso aqui eu tenho expressões que definem a estratégia de seleção de variáveis. Então, nesse sentido, eu posso considerar isso uma hipeurística offline. E nesse caso, feito por genetic programming. Né? O genetic programming, em outras palavras, né, é talvez uma parte de hipeurísticas, normalmente offline. Que tem, de fato, o genetic programming, bem como algoritmos genéticos, tem uma longa tradição, então tem muita literatura sobre isso. E assim, a última coisa aqui, né, então, de fato, nesse exemplo do SAT, é possível evoluir regras de seleção de variável que funcionam melhor que o Voxat. Então, isso de fato é efetivo. E a grande vantagem dessa coisa, talvez mais 2 comentários aqui no final, a grande vantagem dessa coisa é que eu não preciso, me preocupar com a evolução dessas regras, né? Enquanto tem operadores suficientes que incluem regras conhecidas, eu deveria, a princípio, ser capaz de reproduzir isso. Então, o que eu vou injetar na expressividade da minha gramática vai ter que, se a estratégia funciona, evolucionária funciona, vai ter que me devolver. Então, se eu sei que, como no exemplo aqui, eu sei que eu sou capaz de representar uma regra Voxat, então o resultado de fato não poderia ser pior que o Voxat, porque isso está no espaço de busca, está contínuo no espaço de busca. Então isso é quase um self-fulfilling
nesse sentido, se coloca as coisas conhecidas da literatura para dentro, eu não posso perder. Se a evolução é efetiva. Segunda vantagem é que o processo é muito demorado, mas uma vez na posse dessa regra, eu posso usar para resolver instâncias exatas. Então, eu posso, de fato, investir um tempo substancial para produzir uma boa regra e depois reusar. Uma desvantagem, de fato, talvez eu mostro isso, última coisa aqui. Uma desvantagem, isso aqui dá para ver, Archie? Então, Automated Discovery of Local Search Heuristic for Satisfiability Testing. Uma desvantagem é que as regras que saem são regras geradas por um programa, um algoritmo genético. Então, as regras que saem não são necessariamente regras muito interessantes. Ou seja, muito simples muito simples de entender. Então, aqui tem um exemplo de uma regra evoluída que funciona bem. Aqui eu não vou ver muito. Então, a semântica dessa regra se perdeu. É só uma coisa comum em outras áreas de machine learning também, que tem basicamente uma caixa preta que funciona bem, mas eu não sei bem qual o significado dessa heurística. Então, eu não tenho nenhuma explicação do bom desempenho, talvez, essa regra. Bom. Good night and good luck.